Todo mundo tem necessidade de fisioterapia. Sim, todo mundo. É. Alguns em maior escala, outros em menor, né? O digitador que está sempre ali no teclado, cedo ou tarde ele pode desenvolver uma lesão por esforço repetitivo, Sim. né? O tirador de leite, o vaqueiro tirador de leite, que não tira com a ordenha mecânica, que ele vai na mão mesmo. Cedo ou tarde ele pode desenvolver síndrome do túnel do carpo. O dentista, que se utiliza muito das ferramentas dele, né? Dos recursos do dentista, fazer uma restauração, um canal. Ele também pode desenvolver síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano. É desconfortável, causa formigamento, dormência, queima. A apreensão palmar fica com pouca força. Então, quase todo mundo cedo ou tarde E vai aquela precisar. dormência que vem, que a maioria das pessoas tem, eu quero dizer, inclusive eu, né? Eu já falei para você. Mas assim, que começa aquela dormência nos dedos dos pés, vai se estendendo pelo solado dos pés e vai subindo. Isso é o quê? É algum atrito com alguma vértebra? Tem vários fatores que podem desencadear essa que a gente chama na literatura, a literatura chama de parestesia, né? Essa sensação de dormência com formigamento. Então ela pode ser desencadeada por vários fatores. Existe um muito comum, corriqueiro até, ultimamente, chamada lombociatalgia, que geralmente é ocasionada por uma compressão do nervo ciático, o maior e mais calibroso nervo do corpo humano. Ele começa ali, ele se origina por ali pelo bumbum e desce o trajeto dele na perna todinha, e se esse nervo estiver recebendo alguma compressão de um músculo, de uma vértebra, ele deixa de receber uma circulação sanguínea. Vou tentar explicar numa linguagem bem coloquial. Sim. Aquele nervo, já aconteceu de você acordar com o braço morto de noite, Dormente. dando uma lapada nele para ele ir voltando? Voltar. Pronto. A perna. Foi uma neuropraxia, né? É um tipo de lesão neural reversível. Então, digamos que eu posicionei minha cabeça por sobre o ombro e aquele nervo que recebia uma irrigação sanguínea, que recebia uma nutrição celular, uma oxigenação, deixou de receber. Então, o seu trabalho de estímulo para os músculos, o estímulo motor, deixou de ser exercido. Então, uma dormência dessa geralmente é caracterizada por uma compressão. Nesse momento, quem fez a compressão foi a cabeça por sobre o ombro. Deu para entender mais ou menos? Não, sim, com certeza. Então é uma coisa comum que acontece constantemente, mas muitas vezes tem a sua gravidade. Uns mais graves, outros menos. Exatamente. Né? Uns reversíveis, né? É. Pronto. E aqueles que a junta cresce assim, o que é isso? Só para a gente fechar o raciocínio, que nós estávamos falando agora há pouco sobre a síndrome do túnel do carpo, né? Então tem um nervo que desce da cervical, chamado nervo mediano. E ele, fala comigo. Nervo mediano, e ele passa nessa região aqui, que é chamado túnel do carpo. Então, esse nervo que desce lá do pescoço, ele emerge lá do pescoço e vai lá para a mão. Olhe para a minha mão para você ver. Certo. Ele recebe uma compressão aqui. Então a gente começa a sentir essa formigamento, essa dormência na mão. Incomoda bastante. Tudo originado por uma compressão, um aperto nesse nervo. Entendi. Interessante. Antigamente era uma coisa, a professora dizendo obrigado, né? Obrigado, professora Ana Lúcia, né? Fazemos carinho. Com carinho para vocês, né? Isso é a MCMTV que está agradecendo a ela, né? E eu quero dizer também que a MC ela está se disponibilizando para o telespectador, para a pessoa que está em casa, a fazer pergunta para Lincoln, viu? Qualquer pergunta de ordem de saúde, né? Qualquer coisa, pode entrar ao vivo, se você quiser. Viu? Se você tiver o zap daqui, o WhatsApp, né? Ele manda o link e o zap tá aí na tela, ó, aqui, ó. Veja aí, note
É uma nova tecnologia da MCM, viu? Ao vivo, e melhor para você. Você não é preciso nem escrever. Você entra ao vivo e faz a pergunta. 0879, né? 9966 2699. Tá? Note aí. E por esse zap aí, você entra em contato com a MCM TV e ele envia um link e você, da sua casa, você faz a pergunta ao vivo, assim como Vital entrou ao vivo, né? Eu peço até a Vanderlei, só para um exemplo aqui, que ele já tem um link lá, se ele quiser entrar ao vivo aqui, para fazer uma pergunta ao vivo para Lincoln. Ana Lúcia fez uma pergunta ali, né? Cãibra, sobre assim, cãibra. Lincoln, a questão de cãibras, por que acontece? Principalmente quando acordamos, né? Sim. Ana Lúcia, a cãibra, ela também tem vários fatores que possam desencadear ela, né? Atualmente, o fator mais conhecido é a falta de potássio no músculo. O potássio ele está intimamente relacionado com a contração muscular. A gente precisa ter potássio no músculo para que ele possa desenvolver sua função bem. E acredita-se que a falta desse potássio no músculo desencadeia essa fisgada, essa chunchada, chamando a cãibra. Uma recomendação comum por parte de alguns nutricionistas é a ingesta da água de coco, que é riquíssima em potássio, e da banana prata. Faz uma suplementação desse potássio aí. Outro fator também bem conhecido é a falta de alongamento nesse músculo. Então, a partir do momento que a gente aumenta o comprimento desse músculo, a gente beneficia a chegada de uma nutrição celular. E através desses componentes que vão no sangue, o potássio vai junto e é como se ele banhasse aquela estrutura que foi estimulada para evitar ficar desencadeando cãibra. Interessante, né, rapaz? A cãibra Quando a gente, sim, um fator importante ali, quando a gente se acorda, né, ao espreguiçar, a gente faz uma rápida tetanização. A gente estica, faz daquela espreguiçada, e naquele momento de que a gente está espreguiçando, a gente acaba com aquele pouquinho de potássio que tinha no músculo, aí ela vem. Aí a cãibra chega para atormentar a gente. Que dá aquela travada no pé. Cada nó que faz, né? O que é isso? Tem indivíduo. Foi o que a gente acabou de falar agora. Tá doido, cara. Já aconteceu comigo. É uma dor triste. Incomoda bastante. É como se fosse uma trombose, né? A trombose, ela já tem outro mecanismo, né? Sim. Ela é muito dolorosa. Tem a trombose venosa superficial, a profunda, então já tem outro mecanismo. A trombose, ela se caracteriza por um trombo, né? O sangue, ele passa por um processo chamado distúrbio de coagulação. E aquele trombo, ele se localiza em algum vaso. O sangue quer passar, mas encontra um empecilho, que é um trombo. Então, daí vem a origem da trombose, né? Que precisa ser tratada. Em homem? E vale... Ou só em mulher? Em homem e mulher também, em ambos. Mas acontece mais com as mulheres, por quê? Ultimamente tem ocorrido demais. Ultimamente a gente tem acompanhado uma quantidade considerável de pessoas jovens com quadros trombóticos, né? E existem uma infinidade de explicações para isso. Qual a origem disso? Rapaz, a origem, geralmente ela está relacionada a fatores hereditários, genéticos, né? Que predispõem também, uma alimentação desregrada, o sedentarismo, né? A inatividade física e outros fatores que estão chegando agora à tona também, estamos tomando conhecimento, mas que precisam ser melhor investigados. Sei. Mas diz que tem determinadas comidas que causa ficar o sangue grosso, entupir as veias, é isso que acontece ou não? Na verdade, o sangue grosso, né? O sangue grosso, ele predispõe à hipertensão arterial sistêmica. É aquele sangue viscoso. Viscoso. Aí já abre outro leque aí.
Por exemplo, por que a hipertensão arterial ela é tão combatida? Sim. Então, quando eu estava trabalhando com o pessoal da zona rural, nos postinhos de saúde, para entender, para pegar a informação e levar em casa e ser mais cuidadoso, a gente traçava a gente fazia uma comparação lá. Então eu dizia, imagine que o senhor pegou um invernado ou a senhora e vai fazer 2 leirões. Um leirão de coentro e um leirão de cebolinha. Sendo que para o leirão de coentro tem um tanque cheio de água que vai aguar ele. E para o leirão de cebolinha, um tanque cheio de mel. E uma mangueira sai desse e outra mangueira da mesma espessura, mesmo diâmetro, também sai desse. Quem chega primeiro para aguar? A água ou o mel? A água. Por quê? Que é mais fina. Ela é fluida, então ela vai correr na luz da mangueira com mais fluidez. O sangue, o mel, ele é mais viscoso. Quando a hipertensão arterial sistêmica ela é combatida, justamente por isso. Imagine o músculo cardíaco ter que bombear um sangue viscoso, grosso. Ele vai desencadear o que a gente chama de insuficiência cardíaca, que é aquele coração musculoso. Coitado, trabalhou tanto, fez tanto esforço para bombear um sangue grosso, porque está com a pressão alta, que ficou musculoso. Aí aqueles compartimentos de dentro dele, os átrios e os ventrículos, que era quem abarcava o sangue para ejetar para o sistema, se ele mantava 80 ml, ele vai baixar para 60 ml. Então vai faltar sangue nutrindo os outros tecidos. Então, quando você diz assim, mas a comida gorda, comida carregada, ela é quem provoca a trombose? Não necessariamente. Mas ela é um pontapé inicial para fatores como a arteriosclerose e outras tantas doenças vasculares.